Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mediunidade Sem Tabu. Vamos mergulhando nesse universo da mediunidade à luz do espiritismo. Eu, Ricardo Guelph, aqui do marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, nessa série exclusiva do portal Mundo Maior. Então você que está acessando o portal mundomaior.com.br, vem mergulhar com a gente nesses muitos episódios sobre mediunidade, no Mediunidade Sem Tabu. A gente que está recebendo aqui convidados especiais para esclarecer esse tema com a gente já recebeu aqui Celina Sobral, Walter Farid Júlio, Tânia Carvalho e no episódio de hoje, mais que bem acompanhado, Roseli Aparecida, seja muito bem-vinda. Olá, pessoas queridas, Ricardo, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar de um assunto que atiça muito a nossa curiosidade, né? Então vamos juntos aprender, vem todo mundo com a gente. Hoje a gente vai aprender sobre sonhos e premonições. Como que tá aí o seu sonho? O que você tem sonhado durante o seu sono, durante a noite? Vamos começar a entender um pouquinho disso à luz do espiritismo. Roseli, então a gente já começa a partir aí desse ponto. O que são os sonhos? O que representam os sonhos para a doutrina espírita? Então, Ricardo, sabe, no Livro dos Espíritos, Kardec, junto com o esclarecimento dos nossos amigos espirituais, ele estuda esse item, sono e sonhos das questões. Olha só para vocês estudarem, hein? 400 a 412. Então, antes da gente falar do sonho, a gente precisa esclarecer o que é o sono, o que é o repouso. Então, o repouso é o descanso do corpo físico, Ricardo, porque quem precisa descansar de fato é o corpo, este corpo denso, pesado, que se cansa, que precisa regenerar os órgãos, as energias, né? Então, no fim do dia, a gente vai lá e descansa, só que o que acontece? O espírito, ele não para nunca, ele nunca está inativo. Olha que curioso, né? Então, o que acontece? No momento do nosso sono, a gente tem um desprendimento, sabe? Imagina um afastamento do perispírito, que é esse corpo semimaterial, só para relembrar, que liga o espírito ao corpo físico e que permite que o espírito se manifeste na vida corpórea. Então, o perispírito começa a ter um afastamento do corpo físico. O nosso corpinho fica lá, bonitinho, na cama, inerte, e o espírito, sai por aí a passear. E aí ele, então, vai passear, maneira de dizer, né? Ele vai visitar. Então, às vezes, o espírito fica ali próximo do nosso ambiente mesmo, no próprio quarto, ali por perto da casa. Ou então, ele vai para a espiritualidade. Então, quanto maior o distanciamento, mais profundas são essas viagens, digamos assim, né? Então, no nosso sonho, é um desses momentos do desdobramento. Então, este momento do sonho é aquele em que nós estamos ali inertes na cama e o espírito livre. Porque isso aqui para o espírito, gente, é uma coisa muito pesada, sabe? Imagina um casaco imenso, pesado, que você chega até a ficar curvado. Para o espírito é isso, porque o espírito tem a essência livre. Então, quando ele se vê o corpo lá em repouso, é o momento dele se libertar desse corpo, aí ele vai aonde? Ele vai onde levam as nossas sintonias. Então, às vezes a gente tem sonhos bons, às vezes a gente tem sonhos ruins. Então, o que acontece? Os sonhos são vivências que a gente teve naquele dia, juntando-se com situações do nosso passado, junta também com nossos medos, nossas angústias, sabe? Aquela coisa que a gente leva ali para a cama antes de dormir, a gente começa às vezes a pensar. Então, são coisas que estão no nosso subconsciente e que eles vêm à tona nesse momento em que o espírito está liberto. Então, o corpo, ele tem as sensações que o espírito recebe. Então, esse é o sonho. Por isso que, às vezes, a gente tem sonhos ruins, porque é onde, infelizmente, a nossa sintonia ainda de espíritos em busca de melhora nos leva. A gente tem ainda nossas paixões, nossos desejos, que na vida corpórea, às vezes, a gente não realiza, mas realiza quando o espírito está liberto. Mas também o sonho serve para a gente encontrar nossas pessoas queridas, para a gente, enfim, curtir esse momento, tá? Mas o sonho é isso. É um produto do desdobramento, da emancipação da alma. Interessante, porque a gente já começa aí a vislumbrar o caminho para entender esse sonho. Você citou agora nesse final da fala sobre visitas de entes queridos.
É possível que espíritos desencarnados nos visitem durante os sonhos? É possível, não só os desencarnados, como os encarnados também. Kardec, muito completo como ele é, né? Ele traz pra gente também, nesse mesmo capítulo, um item lá que trata visitas entre vivos. Então, quem de nós, ou já não ouviu da nossa família, que, olha, a tia veio me ver antes de morrer. Então, a gente tem muito isso é verdade. A gente deve encarar como uma coisa normal, porque é um desejo do espírito, às vezes, se despedir de alguém, que é algum parente, ele pega, faz esse desdobramento durante o seu repouso e vai visitar essa pessoa viva. Então, é essa visita entre vivos. E do desencarnado acontece da mesma maneira. Só que, normalmente, né, nos sonhos, nessa emancipação da alma, nós vamos ao encontro deles, dependendo de onde eles estão. Porque nós ainda, no nível evolutivo em que estamos, a gente não consegue nem chegar perto dos espíritos muito superiores, dos mundos superiores lá na espiritualidade. Mas a gente tem ali um trechozinho que a gente consegue chegar. E ali a gente pode, normalmente, nós que vamos ao encontro desses nossos entes queridos. Eles também vêm até nós. Mas é o nosso desejo, às vezes, que nos leva. Às vezes a gente até pede, né? Sonhar com o papai que morreu, com a mamãe, com o filho querido. Então, esse sonho pode se realizar através desse desdobramento. A gente citou aqui entes queridos, familiares, encarnados e desencarnados. É possível que alguns desses espíritos que a gente vá visitar, ou que nos visitem, sejam desconhecidos? E se são, né, pessoas que a gente nunca viu, realmente são desconhecidos? Ou... Olha, podem ser desconhecidos. Em espiritismo, não dá para a gente determinar nada. Sabe por quê? Porque tudo depende do contexto das nossas existências anteriores. Então, hoje, a gente não lembra de muitos que estão com a gente hoje em outra roupagem, mas que foram nossos colegas, nossos parentes, às vezes até familiares em encarnações passadas. Então, não dá para a gente determinar que sejam realmente desconhecidos ou conhecidos. O que vai dizer isso é, sabe, aquela simpatia que a gente sente, às vezes a gente vê a pessoa pela primeira vez, parece que a gente já conhece há séculos, há muito tempo, tem aquela afinidade, aquela sintonia, né? Então tem muito essa questão, a gente sentir que a gente já conhece, já tem uma afinidade com essa pessoa, esse espírito que está convivendo com a gente nos dias de hoje, é o que nós encontramos nos sonhos também, que às vezes nós sonhamos com pessoas quais nós não conhecemos, mas quem diz que nós não conhecemos de verdade? Agora a gente vai caminhar para outro, né, ponto dos sonhos. Algumas crenças, alguns mitos populares, né? Muitas pessoas acreditam que sonhar com dente pode representar morte, ou sonhar com cobra pode representar, né, traição. O que o Espiritismo ele vai compreender sobre esses significados populares? Então, gente, o Espiritismo ele tem esse pensamento muito racional e ele não interpreta sonhos. A gente não vai encontrar, se encontrar é equivocado, alguma literatura espírita que traga alguma interpretação de sonhos, porque o Espiritismo, ele trabalha dentro de um contexto. Então, quando nós estamos nesse período do sono, onde nós nos desdobramos e o espírito vai ter os seus sonhos, as suas vivências, quando ele retorna para o corpo físico, os nossos órgãos físicos, eles não têm a certeza do que aconteceu. Tanto que os nossos sonhos, às vezes, a gente lembra, eu lembro de uma parte, eu não lembro de outra. Eles vêm com imagens muito fragmentadas. Então, para você ter uma interpretação idônea, você teria que ter um contexto ali. Então, não tem como a gente fazer essa interpretação. Mas a psicologia, fugindo um pouquinho do espiritismo, mas tem tudo a ver, ela traz um pouco essa questão do que aquele sonho, aquela imagem significa no teu íntimo. Por exemplo, sonhar com cobra. A gente tem muito aquele resquício de Adão e Eva, que a cobra seduziu a Eva e coisa e tal. Então, a gente trouxe isso, né, para nossa popularidade aqui. Mas, na verdade, sonhar com cobra, o que a cobra como animal significa? Qual é a tua sensação, né? Então, às vezes, a cobra pode significar para você um sinal de poder, pode significar, sim, uma traição, depende do contexto que cada um interpreta, mas o espiritismo em si não traz interpretação para os nossos sonhos. Legal, acho que algumas pessoas que já acompanharam um processo terapêutico, já conversaram com psicólogos, seja da família ou amigo,
sempre o psicólogo fala, anota os sonhos, né? Depois que você estiver acordando ali, faz uma anotação, pode ser no celular, e aí depois leva isso para terapia para também entender algum lado psicológico dos sonhos que porque a interpretação é individual, né? É interessante, né? E é muito forte nesse popular. Outra questão que é popular e é uma dúvida recorrente é acerca um pouco dos sonhos premonitórios, né? Se eles existem. Então, a gente já falou um pouquinho de premonição em alguns outros episódios. Eu queria que você retomasse, né, o que é premonição, o entendimento do espiritismo acerca, né, desse termo, premonição, e aí como ele compreende se existe sonhos premonitórios. Então, a premonição é uma mediunidade de efeito intelectual, conforme a classificação de Kardec, né? Então, existem pessoas, médiums, habilitados a receber mensagens reveladoras do futuro. Premonição ou mediunidade de pré-cognição, a saber a respeito do futuro. Os espíritos nos esclarecem que o futuro é oculto para nós, que ele só vai ser revelado, aliás, tudo o que nos é revelado é para que tenha uma utilidade. Então, a espiritualidade, através do comando divino, permite que nós saibamos do nosso futuro quando isso terá uma utilidade. Mas existem aquelas pessoas que têm, sim, a mediunidade de pré-cognição, são médiuns que conseguem captar esses acontecimentos do futuro que podem acontecer amanhã, podem ser de séculos adiante, então não quer dizer que vai acontecer tão assim no mesmo instante, no mesmo dia ou próximo, né? Mas o que acontece também nem quer dizer que vai acontecer. Por quê? A gente tem uma coisa muito importante que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Então, independente de alguma situação que esteja, digamos, colocada em nossa vida, que seja revelada através dessa premonição, a gente, pelo nosso livre-arbítrio, a gente tem condição de alterar. Então, entenda uma coisa, os sonhos premonitórios, eles vêm realmente com a intenção de nos alertar a respeito de alguma coisa, de alguma doença, algum cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, com a nossa forma de nos conduzir pela vida. Então, vem nesse sentido. Quando são sonhos que trazem revelações contundentes, por exemplo, você sonha, tem a revelação de que tal pessoa vai desencarnar. Olha, vamos pensar uma coisa, os espíritos superiores, eles jamais vão trazer esse tipo de revelação, porque como é que você vai lidar com isso? Você vai avisar a pessoa? Então não dá para a gente trabalhar com isso, isso não é obra de espírito elevado. Os espíritos elevados, eles vão trazer para a gente revelações importantes que possam nos auxiliar na nossa vida ou auxiliar aquela outra pessoa, e não que venha nos prejudicar. Imagina você revelar para uma pessoa que ela vai desencarnar, que tipo de perspectivas ela vai criar ou vai deixar de ter na sua vida em função dessa revelação. Então, tudo dentro da racionalidade tem uma utilidade. E as revelações através dos sonhos também são essas. O médium que tem premonição, ele tem que ter muita responsabilidade, muita cautela para lidar com isso. Eu acho que foi um esclarecimento importante, até para o ponto que a gente vai seguir aqui. E para seguir, a gente vai assistir agora um trechinho de uma entrevista de um dos integrantes do Mamonas Assassinas à TV Globo, para a gente conseguir aí continuar o nosso bate-papo. Volta e faz uma revelação, a última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de julho. Essa noite eu sonhei um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Esse trechinho, né, dessa entrevista, ele foi gravado 12 horas antes do acidente de avião que acabou aí acontecendo com a banda, né, Mamonas Assassinas, que acarretou no desencarne, né, desses cantores. E aí eu pergunto, Roseli, depois desse esclarecimento, desse caminho que a gente já foi construindo, né, podemos receber esses avisos, né, para a gente reforçar essa questão? Podemos receber esses avisos, esses recados através dos sonhos? E se sim, como agir? Porque você já até citou algo, né, nesse sentido. É algo muito delicado, né?
Exatamente, né? Então, a mídia acaba usando isso para atiçar muito mais a curiosidade e a má interpretação das pessoas de forma geral. A gente leva tudo para o sobrenatural, para o místico, né? Mas existe sim a mediunidade de premonição, que dá para a gente a oportunidade de a gente saber coisas do futuro. Pode ser ali que ele tenha recebido um alerta? Pode ser. E qual a conduta, né? A conduta é que a gente possa ter um alerta a respeito de certas coisas. Então, por exemplo, ele sabendo, recebeu aquele aviso, ele poderia ter tentado ver alguma condição de tempo, ou aparelhagem do avião, verificar a documentação, tudo isso, né? Agora, é aquela questão. No momento em que nós estamos, digamos, fatalmente, que é uma das fatalidades, é a morte na vida da gente, porque outras não existem, né? Porque a gente tem condição de mudar tudo, fatalmente a gente vai estar naquele momento do nosso desencarne, as coisas vão acontecer para nos levar a isso. Isso é uma questão que o Espiritismo deixa bem claro para nós. Agora, qual é a utilidade de uma revelação dessa para o grupo? O grupo, se prestou atenção, ou se houve um tipo de conversa depois, fora desse momento da entrevista, provavelmente o grupo ficou trabalhando uma energia de angústia, de ansiedade, sabe? Então, nós atraímos para nós certas situações ainda mais quando são várias pessoas, aquela egrégora pensando igual, trazendo a mesma energia. Então, muito cuidado com isso, porque o pensamento de um influencia o pensamento de muitos. E aí a gente pode concretizar. Não quer dizer que seja isso que aconteceu. Mas a verdade é que o nosso pensamento, ele atrai aquilo que nós estamos construindo dentro de nós. Então, a gente realmente tem que tomar bastante cuidado. Agora, a questão é, um espírito superior iria fazer isso, né, com ele? Então, provavelmente, ele tinha já angústia de andar de avião, levou esse pensamento para a noite, ele teve esse sonho e acabou fazendo um comentário que a gente faria de forma natural. Às vezes, você vai viajar de avião e você pensa, nossa, e se o avião cair? É um pensamento natural de pessoas, principalmente, que têm receio de voar, né? Então, são coisas que são naturais. A gente tem que aprender a levar isso com mais naturalidade e não se deixar seduzir ali pela mídia, que quer trazer uma sobrenaturalização de muitas coisas que o Espiritismo traz para nós de forma muito racional. Para esse momento, né, que a gente vai ali no repouso do corpo físico, nesse sono, e aí a gente já veio construindo essa temática, né, dessa viagem que a gente vai da emancipação, né, da alma do perispírito, nesse processo do sonho, que é essa viagem que você trouxe pra gente, e você citou nessa questão que pode até ser um espírito que não seja um espírito superior, que não vai trazer uma mensagem agregadora. Quais cuidados a gente pode ter ao deitar na cama e se preparar para o repouso, para a gente ir com a mente tranquila para essa viagem do sonho? Gente, tem que fazer a prece, viu? Porque, olha, imagina, a gente tem nossos desejos. Então, mas a gente pode, até no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquele capítulo da prece, tem lá uma prece para a hora de dormir. Se você não consegue fazer a tua prece falada por você mesmo, leia a prece sentindo e vai ter o mesmo efeito. Depois você vai conseguindo fazer a tua prece de forma como você prefere, as palavras e tal. Mas o preparo para a nossa noite é a prece, porque a prece é esse canal que faz a conexão com os espíritos do alto, que são os nossos protetores, são os nossos intermediários com o Pai Criador. Então, no momento em que a gente faz a prece, a gente pede o quê? Que a gente tenha uma noite tranquila, serena, que se o nosso espírito resolver realmente fazer as viagens aí na espiritualidade, que a gente possa ir ao encontro de pessoas queridas, ou de trabalhos bacanas, ou de aprendizados, escolas. Nos livros de André Luiz, a gente vê realmente como que durante o sono, gente, a gente sai daqui, vai para a espiritualidade, a gente trabalha, a gente tem aula, a gente aprende, a gente chega aqui e não aprende, não aprendeu o corpo, mas o espírito conseguiu absorver tudo isso e vai usar na hora que for necessário. Então, a prece, antes de dormir, sempre, antes de dormir ou acordar, mas para o preparo do seu sono, é importante fazer sempre
sentadinho, às vezes, senão a gente dorme, tá cansado, né? Normal. Mas o importante é a gente dedicar realmente um minutinho que seja, porque a prece é coisa simples. É você rogar a Deus, aos espíritos protetores, que você seja encaminhado a um bom repouso, a um bom desdobramento, visitas, aquilo que for acontecer durante a noite que seja bom. E claro, a gente tem que melhorar as nossas condutas, batalhar também para a gente trabalhar essas nossas imperfeições e inclinações, porque elas acabam nos levando realmente a sonhos assim que não são muito agradáveis da gente ter. É isso. Queria agradecer aqui a participação, Roseli, deixar esse espaço agora final também para você trazer uma conclusão de todo esse bate-papo que a gente fez hoje, né, no programa, e já também deixando seus agradecimentos para o público. Então, gente, essas gravações, que a gente está fazendo aqui, é para nos ajudar a gente a encarar as coisas dentro de uma normalidade, que a gente convive constantemente com esse mundo espiritual. Quando a gente dorme, o nosso espírito está livre, ele vai. Quando a gente dá aquele cochilozinho, sabe, da tarde, acabou de almoçar, pega 10 minutos, dá uma cochilada, nossa, ali então acontecem desdobramentos, porque a gente está meio aprofundado naquele descanso de 10 minutos, parece uma eternidade, quando a gente vê, passou pouco tempo. Então, é o espírito. Vamos entender que nós não somos corpo, somos espírito e o espírito é livre. Então, quando ele tem a oportunidade de se desencaixar de todo esse peso que ele carrega, que é o corpo físico, ele vai sim para a espiritualidade. Vamos encarar isso tudo como uma coisa normal e vamos nos preparar para que daqui para frente os nossos sonhos, o nosso repouso seja realmente gratificante, que a gente merece, né? Um abraço. Mais uma vez, gratidão aqui pelas palavras, pelo esclarecimento. Agradeço você que está acompanhando a gente aqui no Portal Mundo Maior, essa série exclusiva, né? Mediunidade sem tabu. Então, como a Roseli falou, né? Sem esse tabu, sem o medo, sem essa mística. Vamos trabalhar isso como algo natural, com razão. E é o que a gente vem propondo fazer nesses episódios do Mediunidade sem tabu, com os comunicadores. Então, acompanha esse episódio que você chegou até aqui, outros episódios com a Roseli, outros episódios com a Celina, né, com a Tânia, com o Farid, para você mergulhar nesse universo da mediunidade. Fica aqui meu agradecimento e até o próximo episódio.